Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, ouvintes, espectadores, uma ótima semana para todos. Para todos nós, Vera. E uma semana bastante movimentada no Congresso Nacional, com votações importantes, inclusive importantes para o governo. E eu fiquei espantada hoje cedo, Vera, porque eu estava cedinho aqui lendo a abertura do Jornal da CBN e tinha lá a informação que era a seguinte, que podia haver hoje, segunda-feira, uma votação conjunta no Congresso para tentar restaurar o orçamento secreto, ou seja, para descumprir uma decisão do Supremo. Não é muito comum que a gente tenha votação no Congresso às segundas-feiras, mas parece que nesse caso a medida é considerada urgente pelos parlamentares. Uma pressa total, Cássia, exatamente. Os presidentes da Câmara e do Senado marcaram essa sessão, né? Na verdade, uma sessão é sessão do Congresso, mas votam separadamente as duas casas, porque a votação vai ser virtual, justamente para possibilitar que num dia em que não costumam estar em Brasília, deputados e senadores tentem acertar essa questão das emendas do relator. É uma resolução das duas casas, feita pela mesa do Congresso, que estabelece uma suposta transparência das emendas do relator daqui para frente, Cássia. Então, ela estabelece que as emendas do relator terão de ser publicadas e terão de ter nesta publicação quem indicou as emendas e também elas terão de seguir políticas públicas pré-determinadas. Não fala nada sobre o passivo, sobre o que foi feito até aqui nessas emendas e também não deixa explícito que precisa ter o nome do parlamentar que indicou a emenda. Fala ali bem, de uma forma bem genérica, um texto especificamente genérico, como eu tenho falado com os senadores e deputados. Ele foi feito para ser assim, para deixar no ar alguma margem ainda de opacidade, para não tornar totalmente transparente a execução dessas emendas. Deverá ser aprovado com tranquilidade nas duas casas, mas o que a gente não sabe é se ele vai ser uma solução considerada suficiente pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje saiu um parecer da consultoria legislativa do próprio Senado que diz que, era possível sim indicar quem eram os parlamentares que faziam as emendas do relator antes, diferentemente do que disseram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira, e 2, que a transparência oferecida agora não é o suficiente e não é aquilo que o STF pediu. Então vamos ver como o Supremo vai se comportar diante dessa resolução que o Congresso deverá votar hoje e diante dos pedidos para liberar as emendas que estão trancadas, as passadas, dizendo que não há como tornar transparente quem impediu aquelas emendas. Olha aí, você trouxe um dado novo super importante, né? Consultoria do próprio Senado falando a respeito dessa medida. Vera, e a PEC dos precatórios? A gente vai ter mais capítulos dessa novela nesta semana? Sim, amanhã a CCJ deve votar de manhã o texto novo da PEC dos precatórios, um texto que foi costurado pelo relator, que é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e depois tentar votar à tarde. Vamos ver, a CCJ vai ser um termômetro para sentir como é que está a disposição da casa com essa PEC. Ela não é favorável ainda, essa disposição. O texto foi bastante alterado, mas ainda assim encontra muita resistência. Nem no Palácio e nem no Senado tem uma previsão segura de que ela vai conseguir 40 votos no plenário para ser aprovada. Então, muita costura ainda, muita dúvida sobre, em relação ao que foi mudado, o que precisará voltar para a Câmara, caso passe no Senado, e o que acontecerá caso ela seja simplesmente rejeitada pelos senadores, que é uma possibilidade não descartada por ninguém com quem eu conversei, Cássia. Então, o governo ali vivendo perigosamente nessa questão e tem com a possibilidade de ter de dar um cavalo de pau nessa questão e arrumar uma outra saída para pagar o Auxílio Brasil, caso essa PEC não seja aprovada pelos senadores. Mas ainda vão ficar costurando muito, tem senadores pedindo verbas, pedindo cargos, então essa negociação que sempre antecede votações importantes, ela está em curso.
Vamos ver se o governo vai conseguir se organizar nesse prazo exíguo. É muito curto o prazo que tem para votar. Então, de hoje para amanhã, com essa questão ainda das emendas sendo mais importante do que a própria questão da PEC, vamos ver se eles conseguem. Vamos ver, isso é amanhã. E na quarta-feira, depois de muita enrolação, foi marcada a sabatina do André Mendonça, Vera, finalmente. Finalmente. E também outra votação em que não há segurança dos votos. O Cássia, foi designada a senadora Elisiane Gama como relatora dessa indicação. Ela é também evangélica, mas isso não necessariamente é um termômetro favorável ao nome do André Mendonça, porque ela também é uma senadora oposicionista. Vamos ver o que vai pesar mais. Ela tem dito que vai analisar tecnicamente e não a partir de questões religiosas, que ela acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, enquanto isso, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, trabalha ativamente para derrotar o nome do André Mendonça, se possível já na CCJ, se não no plenário do Senado. Então é outra votação em que o governo está indo meio às cegas, não tem a garantia dos votos. Nesse caso são necessários 41 e não 49 votos para que ele seja aprovado para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo. Mas ele está também fazendo praticamente a própria campanha sozinho hoje em dia, porque o governo, dada essa demora e dada a controvérsia, meio abandonou o André Mendonça à própria sorte. Então ele conta hoje mais com o lobby das igrejas evangélicas do que com o apoio ativo do presidente Bolsonaro e dos seus ministros em sua defesa. Então é outra votação em que não há uma garantia do placar. Em relação a essas indicações, nessa semana, além do André Mendonça, tem um esforço concentrado para votar várias indicações. E o que surpreendeu bastante gente é que o presidente Bolsonaro retirou a indicação do ex-prefeito do Rio, ex-senador Marcelo Crivella, para a Embaixada do Brasil na África do Sul. Então, é uma novidade em relação a esse pacote de indicações parado no Senado. Tá certo. Vamos acompanhar, então, todas essas votações nessa semana no Congresso, hoje na Câmara e no Senado, depois terça e quarta-feira a gente falando aí das votações do Senado e sempre com a ajuda da Vera Magalhães para nos ajudar a entender quais são os interesses, o que está sendo discutido, o que está se tentando pactuar para aprovar ou para reter essa ou aquela medida, essa ou aquela indicação. Obrigada por hoje, Vera, e uma ótima semana para você. Para você também, Cássia. Até amanhã. Tchau, Até amanhã.